vocês estão aqui comigo. Eu não estou falando sozinha para a parede. Ai, Deus, que bom que nós estamos aqui, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu és sempre presente, Tu estás sempre conosco. Obrigada, Deus, por esse momento do apegando-se às Escrituras que está no Teu coração. Que o Senhor possa falar conosco nesse dia, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento e tocar os nossos corações, transformar a nossa vida, o nosso modo de pensar. Senhor, leva-nos a tomarmos decisão, leva-nos a alinharmos o nosso pensamento com o Teu e a alinharmos as nossas ações com as Tuas, Pai. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco. Fala conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Vamos lá, né? Hoje com Lucas 20. Lucas 20 é muito interessante, mas antes nós vamos aqui relembrar um pouco de Lucas 19, que é que nós vimos na semana passada, só para mostrar aqui o encaminhamento, né? A gente tem um alinhamento aqui das coisas. A gente viu que ainda no capítulo 19, Jesus estava a caminho de Jerusalém, né? E aí Jesus saiu do seu caminho para ir buscar Zaqueu. Ele foi lá para a cidade de Jericó e ele sabia que na cidade de Jericó havia esse homem, né, um coração que se humilhou diante dele, né? Um homem rico, né, um homem poderoso, subiu numa árvore para ver Jesus, e Jesus disse: desce daí, Zaqueu, porque eu tenho que estar na tua casa essa noite. E aí nós vimos a seguir que todos nós recebemos alguma coisa de Deus, né? Recebemos o Espírito Santo de Deus e recebemos um chamado para trabalhar na obra do Senhor, trabalhar na obra do grande proprietário, né? E se formos fiéis no pouco, nós receberemos o galardão de mais tarefa para fazer para o Senhor, né? Porque Ele sabe que pode contar conosco. Aí vimos a entrada de Jesus em Jerusalém, Jesus, que é o rei justo, vitorioso e humilde. Ele entrou lá montando um jumentinho no cumprimento de profecias que aconteceram, né? Muitas profecias foram cumpridas com os fatos narrados em Lucas 19, né? E aí Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e vai voltar, e ele vai nos perguntar o que nós fizemos com aquilo que ele deixou para nós, né? E hoje, no capítulo 20, nós vamos ver coisas bem interessantes, né? Vamos ver que Jesus vai ser confrontado pelas autoridades, né, religiosas de Jerusalém, né, a respeito da sua própria autoridade. Nós vamos ver que eles usam alguns truques para tentar enganá-lo, né, acerca dos impostos. Vemos questionamentos acerca da ressurreição. Esse é um tema bem interessante, né, que é pouco falado em geral. E vemos muitas advertências também. Então, vamos logo seguir aqui para o iniciozinho de Lucas 20. Os versículos de 1 a 8 mostram Jesus pregando no templo. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, porque Jesus sempre pregava nas sinagogas, né? Sinagogas eram locais de encontro, onde a palavra de Deus era discutida. Mas hoje nós encontramos Jesus no templo de Jerusalém, ele era único. E veja que Jesus chegou naquela cidade e ele foi reconhecido como mestre e ele ganhou a honra, né, de estar ensinando no templo, o templo, né, único templo de Jerusalém. E o início do texto diz assim: certo dia,
quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, era disso que ele falava, né? As boas novas da salvação. Chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Gente, ele agora estava no meio da elite religiosa de Israel. Ele agora estava diante dos líderes religiosos daquele tempo, né? E esses homens vinham questionar Jesus acerca da autoridade com a qual ele estava fazendo aquelas coisas, né? E eles perguntaram: quem te deu autoridade? E Jesus respondeu: eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. É muito interessante porque Lucas, ele traz a elucidação do que passava na mente, né, na cabeça daquelas autoridades religiosas. Jesus confrontou, né? Umas ficavam pensando assim, eles perguntaram com que autoridade Jesus está pregando, e Jesus pergunta a eles sobre João Batista, que já morreu, né? Mas o que acontece? João Batista, ele era reconhecido como profeta e ele tinha declarado, lembra daquele episódio do batismo de Jesus? Ele declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, ele anunciou que Jesus era o Messias prometido. E aí Jesus pergunta: era do céu, né? Era do céu aquele batismo? Aquele homem era um enviado de Deus? E aí, é claro que as autoridades religiosas estão pensando, se a gente disser que sim, né, que ele era, né, de Deus, então ele vai dizer, por que vocês não creram? Já que ele declarou que eu sou o Messias. Por outro lado, se eles dissessem, não, o batismo de João não era do céu. Então, eles estavam com medo, porque a população inteira acreditava que João Batista era um profeta de Deus e o povo era capaz de apedrejar essas autoridades, né? Então, eles ficaram ali e eles responderam: não sabemos de onde era. Não sabemos de onde era aquele batismo de João. E disse Jesus, então: tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então, eles declararam ali que não conseguiam discernir, né, segundo a palavra deles, qual era a autoridade de João, né? E aí Jesus disse: então você não precisa saber da minha também não, né? É triste, mas na verdade eles sabiam qual era a autoridade, né, de Jesus que vinha do alto. Eles entendiam isso e temiam, né? E aí você pergunta assim: por que eles temiam? Ora, eles temiam porque eles tinham muito poder. Eles tinham muita regalia, né? E aí aparece alguém, né, falando da parte de Deus e dizendo: estão fazendo as coisas erradas, né? Estão sendo injustos com o pobre, né? Estão sendo extorquidores, né, da população. Então, aí, eles estavam em dívida, né, com o seu papel de líderes religiosos, representantes do céu. E aí, vamos prosseguindo com Lucas 20, nos versículos de 9 a 16, nós temos a parábola dos lavradores. Essa é uma parábola menos conhecida, então eu vou ler um pouco aqui para vocês. Diz assim a palavra: então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores
para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão? Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo viu isso, disse: que isso nunca aconteça. Mas a verdade, minha gente, é que aquilo estava acontecendo, né? Essa parábola que Jesus contou, ela tem personagens muito facilmente identificáveis, né? Então, eu estava falando na versão de hoje de manhã, assim, olha, isso eu me senti aqui como que uma prova, né? A gente vem falando a respeito das parábolas, né? Dessa linguagem que Jesus usava para se comunicar com as pessoas, e agora Jesus está contando, e ele está contando ao povo, às pessoas em geral, não era só os discípulos, né? Ele está falando ao povo em geral, mas essa linguagem dá para a gente capturar bem, né? Aí você fica imaginando, quem era o dono dessa lavoura? Quem era aquele proprietário que ficou enviando aqueles servos para falar com os lavradores? Quem que vocês acham? Esse proprietário claramente era Deus, né? Era o Pai Celestial. E esse Pai, ele enviou vários servos, e aqueles lavradores, eles fizeram o quê? Espancaram aqueles homens e não deram ouvidos a ele, mandaram-nos embora, né? De mãos vazias. Esses eram os profetas que Deus enviou, né, aos homens, um após o outro, né, levantando, falando. Meu Deus, Jeremias falava, ele tem um livro inteiro chamado Lamentações, né? Jeremias falava o que ia acontecer com Jerusalém, porque as pessoas não estavam, né, buscando ao Senhor, e o Senhor ia permitir a invasão pelos inimigos, mas eles não davam ouvidos àqueles servos. E, por fim, o pai mandou quem? O filho, né? Jesus. Mandou o filho, Jesus, e o que é que aqueles lavradores fizeram? Eles o mataram, né? Eles enganados, pensando a gente vai ficar com a herança, que loucura, né? Porque a herança pertence ao pai, e ele disse: olha, eu vou dar a vinha a outros, né? Então, assim, agora vai ficando mais fácil. Vocês percebem quando a gente vai se familiarizando, né, com a forma de Jesus falar, a gente vai compreendendo melhor as histórias, mesmo que ele não fale diretamente. E aí tem uma explicação a seguir, né, a respeito do significado dessa palavra, dessa parábola. O texto continua em Lucas 20. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? O significado é o seguinte: a pedra, né, que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso se refere a um salmo, Salmo 118, 22, né?
essa pedra que os construtores rejeitaram é Jesus. Agora ele já toma outra figura, né? Ao invés do filho do proprietário, ele é a pedra angular, é aquela pedra sobre a qual a igreja, né, deveria ser montada. Ela foi rejeitada pelos construtores, aqueles trabalhadores da igreja, a igreja de Cristo, não alguém que edifica, né, um templo, um edifício, não, mas a igreja do Senhor, ela deveria ser, né, construída em cima de Jesus, que é a pedra, mas ele foi rejeitado, mas ele se tornou a pedra angular, ou seja, a base da igreja do Senhor. E aí vem, o trecho continua, né? Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. A gente está vendo aqui que a gente está se aproximando daquele momento, né? É um momento crucial esse, porque daqui a pouco, né? Um spoilerzinho aqui, Jesus vai morrer e ele vai parar de anunciar essas coisas, né? E chamar as pessoas ao arrependimento e explicar que eles precisam fazer uma decisão por Cristo. E aí tudo vai ter um julgamento, né? Vai haver um fim, há um momento, e isso é real, do julgamento. A gente está chegando nesse momento crucial aí. E o texto continua: os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Então, olha, esse chefe dos sacerdotes, a gente viu que eles entenderam, né, no trecho anterior, quando Jesus falou antes, né, agora no comecinho, lembra aqui dele pregando, né, a respeito de João Batista, lembra da autoridade dele? Agora, a respeito da parábola dos lavradores, eles entenderam também, mas ao invés deles declararem, eita, eu entendi, a gente está errado, foi mal, se arrepender, não, eles estavam com medo do povo, mas eles procuravam uma forma de prender Jesus imediatamente. E aí eles recorrem a um artifício. Olha o que acontece a seguir, né, na narrativa de Lucas 20. A palavra diz assim: pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Olha a pegadinha. É certo pagar imposto a César? Por quê? Porque eles eram judeus, eles não eram um povo romano, mas eles estavam escravizados, né? Eles foram dominados pelos romanos, então eles pagavam altos impostos, né? De um governo que não favorecia a eles. Continuando o texto, ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Gente, aqui tem um ensino muito grande para a nossa vida, sabe?
aqueles espiões, eles tentaram pegar Jesus, perguntando a ele a respeito das leis terrenas, a lei dos homens, né? E Jesus fez uma resposta que é clássica, é muito conhecida, né, essa expressão hoje no nosso meio. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a gente não tem uma justificativa a partir, né, da nossa fé de estar fazendo coisas erradas. Uma lei, por mais injusta que ela possa parecer, a gente não pode dizer assim, eu não vou pagar imposto porque os governantes não fazem parte dele, eu pago o imposto, mas ele não conserta a estrada, eu pago o imposto, mas ele não dá educação, eu pago o imposto, mas eu não tenho saúde. Mas a gente não pode fazer isso, né? A palavra diz a César o que é de César. Então, há uma lei para pagar um imposto, a gente deve cumprir essa lei. É isso que isso significa, né? Nós vamos... E não é a única vez que Jesus fala sobre isso, né? Tem aquele outro lance lá que Jesus diz a Pedro para ir na beira do rio e pescar um peixe, e na boca do peixe ia haver moedinhas para pagar o imposto dele e de Pedro, né? Eles iam pagar aquele imposto. Então, Jesus se mostra fazendo, né, aquilo que ele acredita certo. Então, é muito importante esse trecho aí para a gente entender. Agora, no contexto que nós estamos, a ideia é que esses espias, né, esses que fizeram essa pergunta a Jesus, eles não queriam saber se devia pagar ou não, na verdade, eles queriam apanhar Jesus falando alguma coisa contra o governo romano, que era para prendê-lo, né? Mas não tiveram sucesso, percebe? Porque Jesus é muito interessante, porque ele não somente evitou, né, a malignidade dessas pessoas, como aproveitou a oportunidade para ensinar o povo e a nós, né, como agirmos. Jesus era muito sábio. E agora nós seguimos adiante, no Lucas 20, para o trecho de 27 a 33. E aqui há um assunto que é muito interessante, né? O assunto é ressurreição. E aí o trecho começa dizendo assim: alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Então, eles vão colocar aí uma pergunta para Jesus, né? Questionando, mas assim, eu queria colocar logo um pano de fundo aqui. Os saduceus eram um grupo de religiosos, mas que tinham um entendimento diferente dos fariseus. Eles acreditavam no Pentateuco, né, no chamado Torá, que são os 5 livros do nosso Antigo Testamento, né, os 5 primeiros livros do nosso Antigo Testamento. E eles acreditavam nesses livros como sendo a única lei válida. Eles não acreditavam nos profetas, e aí tem tudo a ver com aquela história, né, que a gente viu da parábola, daquele senhor que mandou, né, seus servos para falar com os lavradores, e os lavradores não os aceitaram, ele estava falando lá com os saduceus, e eles não acreditavam em outras coisas também. Uma das coisas que eles não acreditavam, né, além dos profetas, era a ressurreição. Então, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E agora eles queriam questionar Jesus a respeito disso. E aí o texto continua, né? Aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: mestre, e o chamaram de mestre, né? Eles disseram: Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, ele deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão.
Havia 7 irmãos. Isso é um fato, tá? Ele não está perguntando nada. Isso é um fato. A lei dizia exatamente isso para que aquele irmão que faleceu tivesse uma descendência, tá? Aí a pergunta continua, né? Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela. E morreram os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Então, ficou aquela pergunta, né, para Jesus ali a respeito do que acontece depois, né, dessa vida com a ressurreição, e lembra, da qual eles não acreditavam, né? Essa mulher era esposa de quem agora? Porque agora estão os 7 irmãos lá no céu, né, supostamente, e ela é esposa de quem, já que ela casou com os 7? E aí, a seguir, Jesus responde. A palavra diz assim: Jesus respondeu: os filhos dessa era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, ou seja, Jesus já começou dizendo, olha, não é todo mundo que vai morrer aqui que vai aparecer lá na glória, não, né? Só os que forem considerados dignos. Está sempre chamando a atenção, olha, vai ter um julgamento aí, se liga que vai ter um julgamento aí, né? Aí Jesus disse, os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Lembra, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, né? Nós somos filhos da ressurreição. E aí, quando nós ressuscitamos, nós somos adotados como filhos de Deus. Continuando o texto, e que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou. Isso não, Jesus está dizendo, olha, isso aí Moisés já falava muito antes de mim, né? Um grande profeta, né? Libertador conhecido, ele já mostrou que os mortos ressuscitam. No relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Isso no presente, né? No tempo presente. Ele não é Deus dos mortos, mas ele é Deus dos vivos, pois para ele todos vivem, né? Nós viveremos, nós morreremos para essa carne, né? A gente sabe que nós somos passageiros, nós estamos aqui, mas não estaremos, mas nós vamos morrer e ressuscitar e viver na glória com o Senhor. E, continuando o texto, diz, alguns dos mestres da lei disseram, respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava falar-lhe perguntas. Esse trecho aqui, ele é bem forte, né? Porque ele fala com muita clareza o que acontece conosco após a nossa morte. Eu vejo muitas perguntas, às vezes, né, na internet, o que acontece depois da morte? O que você acha? Né? O que você acha? As pessoas ficam achando coisas, mas nós que seguimos a Jesus, né, na nossa fé, nós temos a resposta a isso escrita claramente na palavra, né? Jesus está dizendo, olha, a gente vai ressuscitar, nós vamos ressuscitar com Cristo, né? E nós vamos ser adotados como filhos de Deus, nós vamos estar na glória
com ele, né? Deus não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Agora, nós é que vamos escolher. Lembra do trechinho, né, daquele detalhe ali em cima, que diz: os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir. Então, aí é que está a diferença, né? Se nós vamos ser considerados dignos ou não. Uma coisa que esse trecho aqui, né, de Lucas, esse capítulo 20, que eu senti, né, durante a leitura dessa semana, é que há uma urgência, sabe? Eu entendo que há, como, olha, sabe assim, você tem um jogo, tá chegando o fim do jogo, e para ganhar precisa fazer o gol, então não é assim, vamos ver quando vai chegar a oportunidade. Não, a gente tem que partir para cima e dar todo o gás, porque o jogo vai acabar. O jogo vai acabar, né? A gente vai estar confrontando aquele tribunal, né? Em breve. Então, é importante que nós possamos, né, estar decidindo agora o que é que a gente vai fazer com a nossa vida, porque é a nossa decisão, né? O Senhor chama, mas a decisão, a resposta, né, para o chamado é nossa. E aí vamos prosseguir para Lucas 20, de 41 a 44. Esse trecho aqui, né, é bem interessante, porque a gente vê de novo Lucas esclarecendo algumas coisas que podiam estar confusas na cabeça da população, né? Mas nós, eu entendo que nós que estamos lendo a palavra de Deus com cuidado, com atenção, nós conseguimos compreender isso, né, de uma forma até simples, eu diria. Então, vamos ver o texto. O texto diz o seguinte: então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Ele está se referindo aqui a Jesus, né? Então, como é que ele pode ser seu filho? Porque a gente sabe que Jesus é chamado de quê? Filho de Davi, né? Jesus é chamado de filho de Davi. Aí fica a pergunta: como é que ele pode ser chamado de filho de Davi? Esse Jesus, quando ele é chamado de Senhor de Davi. E é muito fácil, eu creio, né, para nós entendermos isso. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus, é aquele que era, que é e que será, né, que sempre será. A palavra diz que Jesus estava ali na criação, né? Na criação, está lá escrito em Gênesis, né? Assim, façamos o homem a nossa imagem. Estava o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Trino estava na criação, antes do tempo, né? Então, Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Agora, por que eu digo que Jesus, ou esse Cristo, como está ali na primeira pergunta, primeira linha, né? Como é que diz que Cristo é filho de Davi? Esse texto, na verdade, né, essa forma de falar de Jesus, significa que Jesus é da raiz de Davi, que Jesus é da descendência de Davi, como Jesus é da raiz de Abraão também. A gente já viu a coisa da genealogia antes, né? Logo no comecinho de Lucas.
Na genealogia de Jesus, a partir de Abraão, e Lucas, na verdade, ele faz isso até Adão, né? A gente vê que essa genealogia, ela passa por Davi. Davi faz parte, lembra, do Antigo Testamento, né? E Jesus é a divisão, né, do Antigo e do Novo Testamento. Ele é, tecnicamente, né, Novo Testamento, mas ele não é Nova Aliança. Jesus é Novo Testamento, mas viveu durante a Antiga Aliança, porque ele é que cumpriu a Antiga Aliança, e agora ele declarou, né, estabeleceu uma nova aliança a partir da sua morte e ressurreição. Então, Jesus é a linha divisória ali, mas ele é fisicamente, né, descendente de Davi. Então, aí está a explicação. Cristo, esse filho significa descendente de Davi, mas acontece que ele também é Deus, e ele estava lá na criação, então ele é Senhor de Davi também, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente conversa daqui a pouco, né? Na partezinha final aqui. E agora vamos para o último trecho de Lucas 20, o trecho dos versículos 45 a 47, né? A história de que Cristo é Senhor de Davi está explicada aí, né? A palavra diz assim: estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, eles fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Olha, Jesus aqui está falando alguma coisa, né, que era verdade naquele tempo, mas é muito verdade no nosso tempo. Ele está falando, cuidado com os mestres da lei. E eu digo a vocês também, cuidado com os mestres da lei, cuidado com aqueles que ensinam a palavra. Às vezes a gente vê, tem esse pregador muito bom, muito forte, a palavra forte, aí lá vou eu e sigo, e não sei de onde ele vem, não sei qual é a base bíblica do que essa pessoa fala, né? É muito importante que a gente submeta o nosso aprendizado às nossas lideranças espirituais. É muito importante que a gente busque orientação quanto a isso, que a gente não vá beber de qualquer fonte. Porque aqueles homens que a gente assistiu, né, logo no começo do capítulo, eles estavam ali, não somente os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, eles eram oficialmente os representantes da igreja, mas eles não praticavam as coisas certas e certamente não falavam as coisas certas, né? Até queriam pegar Jesus em alguma coisa que ele dissesse de errado. Então, veja o que Cristo, né, o Jesus, tem a dizer a respeito desses homens ali. Eles gostam de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles tinham ostentação, né? Era um povo que gostava de ostentação, eles gostavam de aparecer, na verdade, né? Eles não tinham humildade. Também eles devoravam as casas das viúvas. O que quer dizer isso? Significa que eles tinham ganância, muitas vezes desonestidade, né? Eles pegavam o que aquelas pobres viúvas tinham. Na verdade, a igreja primitiva, se lembra? Ela recolhia
aquelas ofertas, lembra, eles tinham tudo em comum. Eles recebiam a oferta e a ideia era cuidar dos pobres e das viúvas, mas a coisa não era bem assim, né? E a palavra aí está dizendo que eles devoravam as casas das viúvas. O que as viúvas tinham, eles iam lá, né? E pegavam e não cuidavam delas como deveria ser, né? A postura da igreja naquela época. E para disfarçar, fazem longas orações. Eles exerciam, né, a hipocrisia. Eles falavam orações longas, bonitas, né, mas que não eram verdadeiras no coração. E olha, Jesus termina dizendo: esses homens serão punidos com maior rigor, por que maior rigor? Porque eles são líderes religiosos, né? E eles têm o poder de atrair as pessoas para o lugar certo ou para o lugar errado. Não é só aqui nesse lugar que Deus diz que vai cobrar mais daqueles, né? A quem mais é dado, mais é requerido. Então, a gente tem responsabilidade de para onde nós estamos levando as pessoas, né? Então, a gente precisa realmente assumir essa responsabilidade aí. Então, agora nós estamos chegando aqui na partezinha final, né, da exposição. Nós vimos, né, em vários detalhes aqui no capítulo 20 de Lucas. Nós vimos os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes reunidos, né, no templo, e questionando Jesus acerca da autoridade, né? Com que autoridade você está pregando essas boas novas aí? Lembra que Jesus não respondeu. Por quê? Porque ele sabia que eles sabiam a resposta. Eles sabiam a resposta, eles só não eram capazes de formular, eles queriam que Jesus falasse para eles pegarem, né? Para Jesus dizer, como ele veio a dizer mais tarde, né? Eu sou o Filho de Deus. No fim, ele disse assim, vocês o disseram, foram vocês que disseram que eu sou Filho de Deus. Ele não se declarava Filho de Deus, embora que ele falasse na terceira pessoa, ele sempre falava, né? O Filho do Homem, ele falava, né? Mas ele não declarava aquilo a respeito dele mesmo, mas ele dizia o que estava escrito a respeito dele. Nós vimos a parábola dos lavradores, né? Que espancam os servos e matam o herdeiro do proprietário, né? Nós vimos que realmente isso não é muito pregado, né? Mas se você for ler o Antigo Testamento, havia muita perseguição aos profetas de Deus, né? Tem profeta que foi jogado no poço, minha gente. Tem profeta que foi, eu digo, meu Deus do céu, o homem veio anunciar a verdade de Deus para as pessoas se converterem, a turma pegava e jogava no poço. Sério mesmo, assim, eles tratavam muito mal, né? Eles não gostavam de ouvir a verdade, porque era como que insulto para eles, embora fosse verdadeiro, né? Eles se sentiam insultados. E os profetas estavam ali para alertar, né? Principalmente com relação ao cativeiro da Babilônia, né? Que aconteceu no fim das contas. Mas, enfim, e Jesus declarou, olha, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, né? Jesus tornou-se a base, Jesus que foi rejeitado pelos homens, né? Pelo povo para quem ele veio, ele tornou-se a pedra angular, a base da igreja do Senhor na terra. E aí tem aquela declaração, né? Olha, se liga, porque todo que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. A gente precisa entender, né, que a hora do juízo está aparecendo, e aí a palavra já disse, né? Quem aceitou o sacrifício de Jesus já passou do juízo, né? Já está julgado. Mas quem não aceitou vai ser julgado. E a gente já sabe até qual é o veredicto, né? Lembra que teve, né, a ordem, né? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A ordem de cumpram
a lei dos homens, né? E outra, que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos, pois para ele todos vivem, né? A respeito da ressurreição, lembra? A ressurreição do que há de vir, né? E nós vimos que a ostentação, a ganância e a hipocrisia, principalmente daqueles homens de Deus, né, supostamente, os grandes oficiais religiosos, aquilo seria punido neles. Amém? Então, vamos parar aqui, esse compartilhar, e vamos conversar um pouco nós aí. Que bom estar com vocês aqui, minha gente. Segunda edição hoje, segunda edição. Eu de manhã esqueci de apertar o botãozinho lá para gravar no YouTube. E aí, como a gente tem tido realmente uma audiência bem consistente, né, no YouTube, eu falei, não, eu não posso deixar sem colocar, né, para eles assim. Então, a gente está aqui hoje, estamos sem o pastor. E aí, alguém quer comentar alguma coisa, por favor? Vamos lá. Então, boa tarde, né? Eu estava aqui pensando, caramba, Jesus, ele não dava oportunidade mesmo, né? A resposta dele, as perguntas do povo, né? A resposta dele, ele dava de uma forma assim tão sábia, né? Quando você falou aí, realmente, Jesus era muito sábio, me chamou muita atenção a sabedoria dele. Porque quantas perguntas eram feitas, e a gente não vê ele respondendo da forma que a pergunta era feita. Ele levava as próprias pessoas, né, a verem e a realmente receberem a resposta em cima de como ele falava. E aí, antes de eu entrar, eu sempre digo assim, né, que, poxa, eu vou entrar que eu quero fazer um monte de perguntas à Kátia, eu tenho um monte de dúvidas. Só que quando eu entro, que eu começo a escutar, eu não tenho mais perguntas. Que assim, no momento que vai falando, que Jesus vai falando, as minhas dúvidas já vão saindo, né? Então, assim, isso é muito massa, você aprender. E quando a gente começou a ler, eu disse, meu Deus, parece que eu nunca li a Bíblia, né? Quando você perguntou assim, quem era, né, esse Senhor, né, que enviou esse servo. Eu fiquei assim pensando e eu disse, meu Deus, né? Então, é coisas que realmente vai abrindo o nosso entendimento. E aí me saltou a palavra mestre, a gente ficou falando de mestre, e ficou mestre na minha mente. Eu disse, mestre é atribuído a professores, mestre é atribuído a Jesus, mestre aqui é atribuído mestre da lei, né? Essas pessoas que realmente eram o contrário do mestre Jesus, né? Mas é a mesma palavra atribuída a todas. Como é isso, Jesus? Eu fiquei aqui pensando, né? E aí você respondeu, mestre, ele é atribuído tanto para lugares certos como para lugares errados, né? E aí eu, caramba, veio uma luz assim. Então, assim, é isso, né? As perguntas são respondidas de acordo realmente com o que o Senhor vai ministrando em nós. É perfeito. Isso. Me lembro muito dos atendimentos pastorais que eu faço com o pastor Jesus. Eu faço uma pergunta a ele me joga outra coisa e eu, né? E a resposta tem que vir, porque tem que vir dos céus, através do facilitador, né? Então, assim, glória a Deus, Kátia, por você, pastor Jesus e tantos outros se colocarem como apenas um facilitador, mas que as respostas venham diretamente do Espírito Santo. Isso é perfeito, sabe? Isso, para mim, foi massa. Ele gosta de esclarecer as coisas, né? Há um dom, né, que se chama o dom de sabedoria. O dom de sabedoria é um dom que Deus dá, né? O Espírito Santo de Deus distribui como quer. Eu creio que o nosso pastor Geiso tem o dom de sabedoria. Assim, você está pensando num negócio, ele vem com outra coisa, né? Completamente diferente e acaba com aquilo e muito mais, né? Sim, Jesus exercia esse dom, né, de sabedoria, e é muito interessante porque ele traz os seus olhos para o lugar certo. Ele não permite que o seu olhar seja desviado para lá ou para cá, porque às vezes a gente se perde, né? A gente ouve uma palavra e a gente fica pensando, ai, que palavra, que pregador bom, e faz aquelas frases bonitas que a gente guarda, né? Bota na rede social, né? Escreve na capa do caderno ali, mas o entendimento da palavra, eu vejo a palavra quase como um soro. Sabe aquele soro que você chega lá
no hospital e eles furam a sua veia e vão botando assim, você não vai sentir nada, você fica ali conversando, não sei o que, de vez em quando um vem e bota um remedinho ali, né? Ali naquele mas o soro ele vai entrando, e a palavra de Deus é assim, né? É assim, a palavra de Deus, o entendimento, ele vem chegando, a familiaridade com Deus, ela vai crescendo, né? E é muito importante isso. Muito bom, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Fala aí. Bem-vinda, Marcília, na sessão da tarde. Olha, hoje de manhã a gente teve... aí, né? Me ajeitando para você já. Eu achei muito interessante, Kátia, essa parte dos saduceus, né? Que eles não crê na ressurreição, né? Aí é onde você vê, são detalhes que a gente vai aprendendo, né? Que a gente lê a Bíblia e muitas coisas a gente não entende, né? O que significava aquilo ali. Quando você vai falando, aí vai trazendo, vai dizendo... Eu fiquei pensando aqui, poxa, eu nunca tinha visto, prestado atenção nesse detalhe, né? Então, é muito, muito, assim, a mesma coisa que você também falou daquela parte da moeda, né? De dar César o que é de César. E muita gente fala assim, o governo não faz nada, então eu também não vou, né? E você vê que é uma lei que ele diz que a gente, né, dê a César o que é de César, independente do que eles estão fazendo ou não, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu achei muito interessante, e essa parte também é muito crescimento, eu estou amando. Amando. Deus vai falando conosco, né? Hoje pela manhã, acerca de ressurreição, né? Liloca fez uma pergunta que foi muito interessante e o nosso pastorzão colocou uma resposta também muito sábia, muito completa, né? Ela perguntou se era... eu não sei qual foi a palavra que ela usou, né? Se era válido, alguma coisa assim, orar pelo seu pai, né, que já havia falecido, pela salvação, né? Oi? Interceder pelos falecidos. Interceder, né? Aí, veja, a pergunta dela, ela bate em cima da questão da salvação, né? Não é da ressurreição, é a questão da salvação. Porque a decisão, né, se você vai ser julgado ou não, ela vem mesmo do seu arrependimento, né, da sua aceitação de Jesus. E aí, Jason deixou bem claro, né, que a decisão ela precisa ser tomada aqui, né? Nessa vida. A proposta está na mesa e ela precisa ser aceita ou descartada. E aí, duas coisas que são muito importantes, né, que eu gostaria de deixar aqui registrado para quem for ver isso depois, né, também, é que, primeiro, essa decisão aí precisa ser tomada, mas isso não é motivo, né, de ansiedade para nós, porque a gente sabe, né, que, por exemplo, aquele ladrão mau, né, pecador que estava ali pendurado na cruz com Jesus, ele se arrependeu no último minuto e ele foi para a glória. Então, a gente não sabe... a salvação ela não passa por eu repetir algumas palavras, né? Que você diz, vamos fazer essa palavra, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Não. Se o seu coração está, né, entregue a Jesus, você está salvo, você está, né? Jesus aceita isso, ele aceitou aquele homem, ele não disse, agora repita comigo. Não, ele não disse nada disso, ele disse, olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, não há porquê a gente não acreditar que uma palavra que a gente deu, né, ao nosso familiar, ao nosso amigo, ao nosso vizinho, e ele não respondeu na ocasião, que ele não possa responder num momento crítico, como é a hora da morte, né? Quando você está ali
vendo a morte de frente, e aí você realmente, né, considera, meu Deus, eu quero que haja, né, uma vida futura, eu quero isso, né, se houver isso, me leva para lá, me leva contigo. Então, você nunca sabe o que se passou na mente daquela pessoa antes dela partir mesmo. Então, depois dela partir, não há mais, né, fechou a porta. Realmente, ali acabou, né, feita aquela... Hoje de manhã alguém também se referiu eu acho que foi no comentário, né, mais tarde, a respeito da parábola das noivas, né, que tinham as suas candeias e algumas estavam preparadas e outras não estavam preparadas, e aí o noivo chegou e quem tinha o azeite na candeia foi para a festa, né, e quem não tinha o azeite na candeia não foi. E aí, assim, a gente tem que entender que há, sim, um momento que é o limite para a escolha. Mas o nosso papel é fazer essa escolha para nós e pregar às pessoas, para que mais e mais pessoas possam ter a oportunidade de fazer essa escolha. E aí teve um outro detalhe também que foi levantado, né? A preocupação acerca de pessoas que não ouviram, né, a pregação do evangelho. Pessoas, né, há populações inteiras, muita gente fala dos indígenas, né, mas tem muita gente no Oriente que nunca ouviu falar de Jesus, que não teve acesso ao convite, né, as boas novas da salvação, mas a gente sabe que Jesus, ele é conhecedor, né, de todo o nosso ser, ele sabe todas as coisas. Então, na hora do julgamento, ele não vai julgar assim, você não fez a opção, então você não vai para a glória comigo. Porque a visão de Jesus é muito maior. É assim, olha, se alguém tivesse pregado a palavra para você de uma forma que você, né, pudesse compreender, você aceitaria. Então, Jesus tem esse conhecimento, ele conhece, né, todas as coisas, inclusive aquilo que seria a nossa reação caso a gente tivesse recebido aquele indígena, né, aquele asiático, tivesse recebido a palavra da verdade, ou mesmo no meio de nós, às vezes chega um pregador aí e fala um bocado de coisa que alguém diz assim, isso aqui eu não quero não, né? Mas se alguém chegasse e falasse da verdade de um jeito que tocasse o coração, a pessoa teria se arrependido. Então, Deus realmente, ele é sábio, ele conhece, né, aquilo que seria a nossa reação, ele é um Deus justo, a justiça dele, a misericórdia dele não tem fim, então não há perigo de você não ter, né, um julgamento certo, porque às vezes a gente até pode pensar assim, fulano morreu, eu podia ter ido lá, podia ter visitado, podia ter falado de Jesus mais uma vez, né? A gente pode se culpar, quando, na verdade, Jesus sabe. Se você tivesse ido lá e tivesse falado alguma coisa e a pessoa tivesse entregue a vida a Jesus, Jesus está sabendo disso. Então, não está na sua conta, né? Não está na sua conta. Agora, o que a gente quer é que, verdadeiramente, as pessoas conheçam a Jesus e sejam arrebanhadas antes, porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, né? A vida que nós temos hoje, a vida de saber que, olha, a injustiça está aí, o mal está aí, a doença está aí, mas eu estou com Cristo e eu desfruto da paz que excede todo entendimento, de todo entendimento. Uhum. A gente quer vir para Jesus o mais rápido possível. Fala aí alguém diga aí alguma coisa. Amém, glória a Deus. Kátia, deixa eu só me tirar a dúvida aqui para mim, por favor. O versículo 20, o 27, diz que os saduceus falavam que não há ressurreição. E no 33 ele faz a pergunta a Jesus, na ressurreição, de quem ela será esposa?
Isso aqui foi uma ironia ou ele queria mais um... Pegadinha, pegadinha. Se você olhar o slide anterior está dizendo assim, olha, eles não estavam gostando do que estava acontecendo ali. Vocês viram, né? Eles tentaram atacar a credibilidade de Jesus, dizendo com que autoridade você prega essas coisas. Desde o começo do capítulo, você vê eles questionando. Com que autoridade? E aí, é a autoridade daquele que João disse que eu tenho autoridade. Está valendo o que João disse ou não? Essa foi a resposta de Jesus. Aí ele passa para a história dos lavradores. Ele conta a história tintim por tintim. E esses caras eram quem? Esses caras eram aquele que ia matar o filho. Olha a história. Esses eram os caras que queriam matar o filho. Eles entenderam, está escrito antes. Rapaz, esse cara está contando a história da gente, só falta falar meu nome. Às vezes, né, o pregador está ali falando, não diga meu nome, não diga meu nome. Vai falando as coisas, mas não diga Kátia, olha. Porque, às vezes, a palavra é direta para a gente. Então, Jesus estava falando, não disse, vocês fazem isso, mas ele falou. E eles entenderam, olha, nós somos os lavradores que queremos matar o filho do proprietário, o filho do dono da plantação. Somos nós. E eles queriam pegar Jesus. E aí eles lançaram mão de alguma coisa que eles nem acreditavam que era a ressurreição. Mas eles assim, olha, e aí como é que vai ser essa história lá no céu? Como é que fica isso? Eles não achavam que ia nenhum, quanto mais os 7. Aí não, mas foram os 7 com a mulher. Ela é mulher de quem? Aí Jesus, olha, nada de ninguém. De ninguém, não é por aí na ressurreição. Não vai ter nada disso. Eles vão ser como os anjos. Eles vão ser como os anjos, não vão se dar em casamento, não vão casar. Então, aquela coisa que eles não acreditavam, que era a ressurreição, Jesus confirmou ali, vai acontecer. Vai acontecer. Para alguns, veja o detalhe, aqueles que forem considerados dignos. Então, se os 7 são considerados dignos, vai todo mundo para a glória. Mas essa questão que você está levantando aí é irrelevante nesse cenário, nesse horário, mas não. Caramba, que pegadinha, né? E que posicionamento de Jesus nas respostas. Porque a gente vai muito na impaciência e já fica arretado porque alguém quer, né, jogar uma dessa para a gente como cristão, e você vê aqui com o próprio Jesus. Meu Deus. A gente precisa realmente entender, né? Isso serve para nós. Jesus é o nosso exemplo. Às vezes a gente prega a palavra e a gente não vê uma reação, ou pelo menos uma reação positiva, às vezes é uma reação negativa, né? E a gente se exaspera, a gente se irrita, a gente fala, eu me esforcei tanto, eu fiz uma roupa nova, eu estudei que só, eu preparei, eu fui lá, eu falei, e ninguém deu importância, e tararara. Mas não, a gente está falando, né? E as pessoas recebem de um jeito ou não. Algumas dizem, eu quero, outras dizem, eu não quero, e as outras ficam para mais tarde, a semente fica para depois, porque a palavra diz, né? Paulo diz assim, um planta, o outro rega e o outro colhe. Então, a gente não precisa ver o resultado. Vai plantando, vai falando, vai pregando a palavra do Senhor, e aí o que acontece é que, eventualmente, né, essa palavra ela vai frutificar em quem está sendo chamado, né, para estar ali com o Senhor lá em cima, né, no seu coração. Amém? Amém. Maravilha! Estamos chegando ao final aqui. Eu não posso dizer da minha alegria de ter vocês aqui junto, né, na segunda edição de hoje, de Lucas 20. Muito obrigada, né, por estarem aqui fazendo companhia, muito bom, e foi muito interessante, porque a visão foi diferente, né, do que a gente teve de manhã, e até quem esteve de manhã pode se
beneficiar, né, dessa conversa da gente aqui no final. Então, aqui vamos orando. Que bom que você abriu aí. Menina, como é teu nome, Espínola? Wilitiusa. Que difícil, hein? Chamar de Willy aqui. Ai, que bom, né? Que estamos aqui. Vamos orar agora, né? Para estar encerrando aqui esse momento. Marcília, eu vou convidar você para orar, posso? Eu estou rindo aqui porque Marcília é aquela que Deus pegou assim e disse assim, eu vou lhe ensinar a orar, né? Você fica acanhada, mas não tem espaço Vamos aqui, sim. né, Marcília? Ministra Sim, vamos embora. na casa do Senhor. Amado Pai querido, obrigada, Deus. Obrigada por esse momento de crescimento contigo, Espírito Santo, por ter nos enchido da tua presença, Senhor. A gente quer mais, Senhor. A gente quer aprender mais, a gente quer viver mais contigo, Senhor, no conhecimento da tua palavra, no caminhar contigo, que é tão maravilhoso, Deus. Obrigada por esse dia, Deus, obrigado por encher Kátia, Senhor, cada dia mais de conhecimento, de sabedoria, Senhor, para passar para o teu povo, Deus. Abençoa, Senhor, a vida de Kátia. Somos gratos, Deus, por essa serva amada e fiel tua, Deus. Obrigada por cada pessoa aqui presente, Deus, por ter pego um pouquinho desse maná que veio para nós agora, Senhor, que a gente quer muito mais, Senhor, a gente quer se aprofundar muito mais, Senhor, no teu conhecimento e na tua palavra, Deus. Então, que tu cresças, Senhor, e que nós diminua, Senhor, para que a vida contigo seja intensa, Senhor, intensa e verdadeira. Obrigada, Senhor, por essa tarde. Só tenho a te agradecer por tudo, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada.